Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG desta semana. Vamos continuar o programa com o ex-senador e ex-governador Geraldo Mello. Semana passada nós encerramos na eleição de 85. Vamos partir hoje com a eleição de 86. Então, Geraldo, vamos continuar aqui o bate-papo. Vamos lá, não me aperte muito não. Encerramos semana passada com a eleição de 85. O senhor virou coordenador, foram pegar o senhor e o senhor virou coordenador da eleição de Garibaldi. Garibaldi ganhou a eleição na eleição disputada com a ex-secretária, ex-governadora e senadora Vilma de Faria. Vamos iniciar agora a eleição de 86. Como foi que Geraldo Mello se transformou candidato ao governo do Rio Grande do Norte? Bom, para ser candidato mesmo foi na marra, porque eu era um político atuante, mas não era um político que tivesse nenhum trânsito popular. Eu fazia política no comando partidário, na direção do partido, e acabava de acontecer a eleição de Garibaldi, que já era popular antes de se eleger prefeito e muito mais depois da vitória que tinha tido. Eu me lembro demais do meu amigo Agnello Alves, que apesar de meu amigo, ele torcia que eu não fosse o candidato. Agnello defendia quem do PMDB? Garibaldi, claro. Garibaldi tomou posse no dia 1º de janeiro, a eleição do governador já seria em 15 de novembro. Então, Agnello ia para a Feira do Alecrim com o microfone da Rádio Cabogi para entrevistar o pessoal. Garibaldi acabava de ser eleito, era o nomão na rua. Aí Agnello perguntava, na sua opinião, o nosso candidato a governador devia ser o prefeito Garibaldi Alves ou Geraldo Mello? O cara disse, que Geraldo Mello? Quem é esse cara? Então, era assim, ele fazia 100 perguntas, Garibaldi tinha 98, eu tinha uma, e um não sabe. Então, mas eu iniciei a campanha em janeiro. Apesar de tudo isso, Garibaldi tomou posse. Ele é meio esquecido, aí tomou posse. O senhor, como coordenador da campanha dele para prefeito, chegou a ter alguma participação na administração? Opa, eu ia dizer isso. Nenhuma. Nunca me perguntou se eu queria botar um paralelepípedo numa rua. Nem se eu tinha alguma pessoa que pudesse sugerir para trabalhar com ele, embora toda a equipe que trabalhou nessa história tenha sido mobilizada por mim. Mas isso é outra história, já esquecida. O senhor botou na cabeça que seria candidato ao governo? Eu botei na cabeça que seria candidato ao governo e botei mais, que a gente não podia eleger o primeiro prefeito eleito pelo voto direto em 85 e retirá-lo da prefeitura em 86 para ser candidato ao governo. Ele ser candidato ao governo. Eu tinha um problema, o povo, a grande massa não me conhecia, por isso eu tive que formatar a minha campanha de forma muito original. Eu fazia um comício à noite numa cidade, digamos, Pau dos Ferros, e passava o dia percorrendo as cidades pequenas nas proximidades de Pau dos Ferros. Isso me custou, Bruno, o seguinte, me trouxe o seguinte, eu poder dizer hoje que eu percorri todas as casas de mais de 100 cidades, que é um esforço físico que você faz na vida uma vez, você não pode fazer isso 2 vezes. Antes de falar da eleição, o senhor, empresário rico, era um dos homens mais ricos do estado, sua empresa ia de vento em popa, empregava muita gente, e o senhor resolveu que seria candidato. Teve algum enfrentamento dentro do partido para ser candidato, tirando Agnello? Não. Aloysio, de pronto, avalizou seu nome? Não, claro que se o grupo de Aloysio, a família, se dividisse, ele ia arbitrar. Mas, na verdade, eu sabia que eu tinha um problema, que era me viabilizar. E a viabilização não dependia de que eu ficasse aqui batendo papo com ninguém, nem convencendo ninguém. Foi andar. Eu fui andar. E isso aí, já a partir de janeiro de 86? A partir de janeiro. Fiz a minha primeira caminhada em Macau, apertando mão do povo. À noite, fiz um comício em Pendências. E pela primeira vez eu pedi à multidão que, se estivesse de acordo comigo, levantasse os braços. E ela levantou. E aí o senhor criou aquela situação de os municípios que falasse, se transformou num grande orador, talvez o maior do Rio Grande do Norte, de todo mundo fazer as fotos e filmar com todo mundo com a mão levantada, foi aí? Não, o problema é que levantavam mesmo.
eu cheguei a conseguir. A minha relação com a massa ficou uma coisa de tal intimidade emocional, que eu cheguei a conseguir uma coisa que quando eu fiz e cheguei em casa, a minha mulher disse, você é um louco. Como é que você faz um negócio daquele que um bêbado podia acabar com sua festa? E ela tinha razão. Qual foi o negócio daquele que eu fiz? Fiz pela primeira vez para Ulisses Guimarães, na calçada da nova catedral, num comício em frente à Rua João Pessoa, que era um T, a multidão, porque ela ia pela Rua João Pessoa, não se via o fim, e ia para Deodoro para os dois lados. Então, a minha relação na conversa com a população, essa história de orador é conversa fiada. Eu apenas procurei sempre falar de um jeito que o povo entendesse. Então, no meio quando eu estava terminando de falar, eu disse para a multidão que muitas vezes eu já tinha pedido ao povo para levantar os braços, ele levantava, mas que tinha também locutor que levantava, cantor que levantava, e eu queria, naquele dia, uma coisa diferente. Se aquela multidão estivesse de acordo com o que eu tinha dito, eu queria que caísse um enorme silêncio sobre ela naquele momento. Quando eu tirasse o microfone da boca. E tirei. E só se ouvia as bandeirinhas do... Balançando com o vento. Com o vento. Doutor Geraldo, o senhor andou o estado todo, montou uma grande estrutura. Quando a campanha começou, o senhor tinha 3 a 4%, 4%. Nas pesquisas. O senhor era candidato contra um grupo político que mandava no estado há 20 anos. O senhor era candidato contra João Faustino, que era um deputado campeão de voto e queridíssimo. Inclusive por mim. Era candidato numa chapa contra João Faustino, João Lavô e Jajá. Isso mesmo. Era a chapa imbatível, João, Lavô e Jajá. Isso. Que acabou culminando com a eleição dos 2 primos senadores e a derrota de João Faustino, mas no início só tinha 4%. É verdade. Qual foi o estalo que deu de o senhor dizer assim, eu posso vencer essa eleição? Bom, eu tinha a obstinação... Foi o governo Sarney? Foi a Nova República? Não. Eu tinha a obstinação de ir em frente, trincar o dente e ir em frente. Independente do que perdesse. Vamos ver o que acontece. E houve um momento que é muito engraçado, por sinal, porque foi mais ou menos no mês de junho, eu estava em Açu e tinha sido divulgada uma pesquisa do Ibope. Eu perdendo, João na minha frente, 15 pontos. E Aloysio, ouvido sobre a pesquisa, disse, essa pesquisa é fajuta. E eu nem sabia que tinha pesquisa e muito menos que a Aloysio tinha declarado isso. Estou dando uma entrevista no rádio em Açu e o rapaz me disse, olha, isso é uma pesquisa assim, 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 e o ministro Aloysio Alves está dizendo que essa pesquisa é fajuta. O senhor também acha fajuta? Eu disse, não acho. Eu acho que isso é a generosidade de Aloysio que quer me ajudar de todas as formas. Mas essa pesquisa não é fajuta, não. Se a eleição fosse hoje, eu perdia mesmo, por 15 pontos. Agora, se essa pesquisa tivesse sido feita há 2 meses atrás, eu perdia por 30. Estou ganhando 15. Hoje, já ganhei 15. Agora, prestem atenção, que eu vou empatar em setembro. E não deu outra, em setembro estava empate a eleição. Mas você sabe o que é que houve de bacana aí? É que a partir daí, saiu uma pesquisa que dizia, João Faustino está ganhando com 12 pontos na frente. Era uma festa, parecia que eu tinha ganho a eleição, porque já não era mais 15. O senhor estava diminuindo a diferença. Então, a partir de um determinado momento, eu comecei a perceber que tinha viabilidade de ganhar, quando eu comecei a ver os políticos chegarem para me acompanhar nas minhas caminhadas. O cheiro da vitória. A minha caminhada era eu e a minha equipe andando a pé. Onde surgiu o tamborete? Essa marca do tamborete chegou. Essas caminhadas me levavam a, depois que eu andava todo canto e falava para aquela cidadezinha. Às vezes tinha uma calçada alta e eu podia subir ali naquela calçada e o povo ficava me vendo. Outras vezes não tinha. Eu pegava o microfone e dizia, me empresta um tamborete aí.
Aí trazia um tamborete, me dava, eu subia no tamborete, aprendi a subir com grande agilidade e me manter em cima. Então, cometeram os adversários um grande erro. Falaram nesse tamborete, dizendo que eu era um candidato tão insignificante. Realmente eu não sou lá essas alturas todas, né? Então, eu era um cara tão insignificante que para ser visto precisava subir num tamborete. Bom, E o aí, senhor usou isso como marketing? com 3 dias tinha música com tamborete. As mulheres andavam com um colar com um tamborete. Essas pendurado. músicas eram providenciadas pelo senhor, que sempre teve um carimbo de marqueteiro, Não. ou era simpatizante? Não, Porque tinha aquela, o tamborete na campanha tem agora o seu valor, representa a vitória. Isso é de uma grande amiga minha, Gilda, que escreveu e mandou. Só para o Vento Forte no Rio Grande do Norte. Não, De onde surgiu? Essa não, essa. Eu tive um marqueteiro antes dele ser uma figura sagrada Duda Mendonça, no é esse? país, Duda Mendonça. Quando ele era um marqueteiro baiano, contratado pelos perdedores, né, que terminaram ganhando a eleição. Então, ele tinha um rapaz que trabalhava com ele chamado Marcelo. E esse cara teve aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes e me mandou a música. Foi na campanha do senhor que o Chiclete do Banana veio tocar, quando estava despontando para o Brasil, com o Exatamente. trio elétrico aqui. A campanha foi bancada 80% por recursos do senhor, doutor Geraldo, recursos próprios. Foi. Por isso eu saí com a corda no pescoço quando terminou. O senhor acha que que muita gente disse que essa campanha foi quando o senhor começou a botar em xeque a vida financeira da empresa? Eu não sei se foi, porque é meio precipitado eu fazer uma afirmativa dessa, mas para a empresa não foi um bom negócio. Não foi um bom Deixou de negócio. se dedicar e tirou dinheiro. Além disso, com a reforma que houve no país, constitucional, legal, na estrutura jurídica, coube a mim, usineiro, empresário, contribuinte, preparar o novo Código Tributário do Estado. E eu me lembro que, quando o projeto estava feito, eu mandei distribuir com Deus e o mundo e fiz uma reunião no Palácio, que eu não esqueço mais nunca. Antes de falarmos na gestão, quando é que viu que ia vencer a eleição e aquela maioria, 16 mil votos? Mas peraí, que eu já estou no meio dessa história aqui, depois eu lhe digo. Chamo uma reunião e lá vem os empresários no meio. Entre eles vinha Murilo Tavares de Melo, dono da usina Estiva, meu colega usineiro, como eu, meu amigo do peito. Mas ele estava com a cara do tamanho do palácio, um cara de ódio para mim. Aí ele veio, dei um jeito dele sentar perto de mim. Quando ele sentou, aí eu cheguei no ouvido dele e disse: Murilo, vamos rezar para ver se esse governo termina logo, senão ele acaba com a gente. O senhor disse Murilo. E o Murilo disse: você não tem jeito não. Então, mas você perguntou Mas vamos sobre fazer a o campanha. seguinte, vamos primeiro chamar o intervalo. Na volta do intervalo, vamos saber como foi o governo de Geraldo Mello, o que teve de positivo, fatos polêmicos, porque dizem até hoje que Geraldo foi o governador que conseguiu criar Fátima Bezerra, Fernando Mineiro e Júnior Souto no Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o quarto bloco e o segundo programa com o ex-governador e ex-senador Geraldo Mello. Nós vamos voltar perguntando a ele, informando a você que está nos assistindo, de como foi o dia da eleição e a menor diferença de uma eleição para o governador do Rio Grande do Norte, a de 86. Doutor Geraldo, quando o senhor viu que realmente vencia a eleição e quando abriu as urnas aquela maioria de apenas 16 mil votos? Olha, eu acreditava, mas eu tinha noção de que a eleição estava em empate. Um pouco antes da eleição, Duda veio aqui com a contribuição dele para desempatar. A contribuição era: você a partir de amanhã tem que começar a dizer desaforo. Bater em João. Eu disse: eu não faço. Eu não faço porque eu tinha 4 pontos, ele tinha 64. Nós estamos em empate. Então, não foi ruim para mim não bater. Mas você vai para a eleição com ela empatada. Vou. Mas não vai ser 0-0 o empate. Vai ter um voto a mais, ou dele ou meu. Fomos para a eleição e na noite da eleição, o Ibope publicou a pesquisa de boca de urna. Deu a minha derrota com 1%. Eu saí daqui, fui para a fazenda em Ceramirim,
fiquei lá, acompanhando a apuração. Que Na rádio, nos primeiros voto no dias papel. Isso, que nos primeiros dias eu apanhando. Havia aqui uma empresa chamada Sistema, do meu primo Sebastião Caldas, que tinha uma estrutura de processamento de dados já interessante, e ele tinha o registro de tudo com as hipóteses que a gente formulou para cada resultado de cada município. No meio da semana... Foram quantos dias de apuração, doutor Geraldo? Foi uma semana. 7 dias de apuração. Acho que pela quarta-feira, pelas nossas contas, eu cheguei à conclusão que ia ganhar e ia tirar a maioria de João na base de 1.500 votos por noite. Mas ele estava na frente aí uns 6.000 votos. E não deu outra. Quando chegou no último dia, no dia que eu virei mesmo, eu passei a noite, eu estava com menos de 2.000 votos atrás. E amanheci com 100 ou 200 votos na frente. Como é que a pessoa sobrevive a uma gastura dessa? 7 dias numa situação dessa. Doutor Geraldo, eu entrevistei 3 pessoas aqui, Bira Rocha, Roberto Guedes e Vicente Cerejo. Os 3 afirmaram o seguinte, na opinião deles, teve um governo diferenciado, que foi a partir do seu, que pela primeira vez um governador teve um olhar para o planejamento. O senhor considera isso? Eu acho que sim, eu era um cara de planejamento, de origem, profissionalmente. Eu sempre fui um cara ligado a isso. Fui o primeiro secretário de planejamento do Rio Grande do Norte, embora o cargo não se chamasse secretaria de secretário de planejamento, mas é o que eu era. E eu era um cara de CEPAL. CEPAL é Comissão Econômica para a América Latina, que é um órgão das Nações Unidas, onde eu estudei, como Zé Serra estudou, Fernando Henrique estudou, esse pessoal todo passou por lá. Eu era um cara de CEPAL, que me empreguei na Sudene porque Celso Furtado pediu a um chileno que dirigia o curso que escolhesse 10 caras para formar a equipe dele, e eu fui um dos 10. Então, foi uma... Portanto, eu era uma pessoa de raiz na ideia e na operação, na técnica de planejamento econômico. Também citam que o seu governo foi um diferencial na agricultura. Concorda também? Sem dúvida nenhuma. Em matéria de agricultura, a gente iniciou uma coisa de grande fôlego na irrigação, que foi, vamos dizer, o meu governo foi um marco no início do processo de irrigação do Estado. Como o usineiro aqui, né, que deveria ser o latifundiário no poder, por acaso, talvez pouca gente saiba, a FETARNE, na época, escolheu um candidato a governador, sem debate, levava de um em um lá. Levava e anunciava, eu vou escolher um. No fim, deu uma nota comunicando que o candidato da FETARNE, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte, era eu. O usineiro. O usineiro. Em compensação... Mas veja só, eu fui eleito e tive o apoio deles. E quando eu estava de saída, Francisco Urbano chegou com 82 presidentes de sindicato ao meu gabinete no Palácio. E disse, não, a gente não quer nem sentar. A gente veio aqui só lhe dizer, você assumiu um compromisso conosco quando teve o nosso apoio, e você vai sair agora. E você cumpriu todos os compromissos. O senhor falou em saída, vamos antecipar, por que não foi candidato ao Senado? Bom, eu nunca... Considerava uma eleição tranquila. Eu nunca tive os cacuetes do político profissional. Então, eu hesitei muito em sair para ser candidato. Houve uma série de dificuldades de natureza política que se o senhor tivesse renunciado, embaraçaram. Se o senhor tivesse renunciado para ser candidato ao Senado, o senhor já parou para pensar que teria evitado os 2 maiores problemas que o senhor carrega até hoje, o fechamento do Banderna e o atraso de salário? Na verdade, talvez. Em poucos minutos, o Banderna fechou por quê e os salários atrasaram por quê, Geraldo Melo? O Banderna fechou porque, sem ter nenhum motivo para fechar, porque o presidente Fernando Collor resolveu ajudar o seu candidato a governador na minha sucessão, que era o meu
caro amigo senador Zé Agripino, que esperava ganhar no primeiro turno de lavagem contra Lavor, e nós levamos a eleição para o segundo turno. Ao levar para o segundo turno, ele foi pedir socorro. Quem me contou isso foi um ministro de Fernando Collor chamado Egberto Batista. Ele foi lá e pediu que o governo fortalecesse o seu candidato. Foi uma jogada aqui. política. Na verdade, o governo tinha razão em fechar a maioria dos bancos estaduais. Aqueles que ele fechou, fora o Banderni, eram bancos que estavam encalacrados, que não iam... Estava correndo, o depositante estava correndo o risco de mandar um cheque e o banco não ter o dinheiro para honrar, e tinham pegado o dinheiro dos depositantes e aplicado irresponsavelmente no mercado de capitais. Então, acontece que essa não era a situação do Banderni. O Banderni, o que havia de exigível do Banderni, eu recebi isso escrito do ministro Pedro Malan, respondendo ao requerimento meu como senador, anos depois. Eu pedi a ele para dizer o que era que o Banderni devia, e ele escreveu o valor da dívida exigível do Banderni naquele dia era inferior ao valor de um automóvel Vectra. Do mesmo modo, pedi ao Banco Central para me dizer como era a aplicação de dinheiro pelo Banderni no mercado de capitais. E 100% do valor aplicado. Olha, eu não estou falando em 90% nem 95%. 100% das aplicações do Banderni estavam feitas em títulos do Banco Central. Geraldo, esse fato fez o senhor atrasar o salário dos servidores. Até hoje, pessoas, isso persegue o senhor. Foi devido ao Banderni? Só. Eu não só pagava em dia, como tinha calendário, como fazia o reajuste automático. É bom não esquecer que no meu governo, a inflação brasileira, que hoje se estava preocupando porque estava dando 7%, 8% ao ano, no meu governo a inflação chegou a dar mais de 80% ao mês. E por isso eu instituí o regime de reajuste automático que cada funcionário, com base na inflação do mês anterior, todo mês aumentava na inflação. Calculava qual seria o seu reajuste. Pois muito bem. Então, para evitar também o festival administrativo que havia, em que cada pedaço do governo gerenciava o dinheiro, eu instituí um negócio chamado Conta Única do Estado. O dinheiro tinha que passar e tomar a benção nessa conta para que os controles do governador funcionassem e a gente soubesse o que é que estava sendo feito com o dinheiro do Estado. Então, o lugar de guardar o dinheiro do Estado era o Banderni. Quando fecharam o Banderni, eu tinha mais do que uma folha, tinha praticamente 2 folhas depositadas no Banderni, mas o dinheiro ficou bloqueado. Com o dinheiro bloqueado, como é que eu ia pagar? Só se eu tivesse do meu bolso, eu não tinha. Só deixou o governo para José Agripino com salários em dia, não é isso? Em dia. Então, Geraldo, o senhor ficou conhecido como governador da segurança. E 2 fatos marcaram sua gestão na segurança. Pelos policiais, que hoje estão na reserva, dizem, e por amigos do senhor. Um fato foi o assalto ao Banorte, em Açu, onde os bandidos exigiram o avião do governo do estado para fugirem. Se eu não me engano, foram para o Pará. Isso. Não é isso? É. Minha memória está boa. E o xerife... minha também. E o xerife Maurílio Pinto, o senhor alugou um avião para a equipe de segurança perseguir os sequestradores. Dizem que a primeira perseguição era do Brasil, é isso? Essa história contada por Maurílio é muito melhor do que a contada por mim. Mas é isso mesmo. Eles ocuparam o avião do Estado. Sequestraram o piloto do senhor, né? Isso. O pobre do Márcio, eu imagino o medo que ele estava nesse dia. Mas, enfim, houve essa coisa toda espetacular, cinematográfica. Notícia nacional. E houve o outro, que foi o de Mossoró. O Banco do Nordeste de Mossoró. Que foi uma coisa horrível. O sujeito chega com uma seringa, com um líquido vermelho, dizendo que era sangue contaminado com AIDS, e uma pistola. Faz 13 reféns, fecha a agência, e a polícia foi para lá de tarde tentar negociar com alto-falante, cercando e pedindo e implorando. 13 reféns, havia uma senhora grávida com uma criança de 4, 5 anos pela mão. Então, eu perguntei, chamei o pessoal de segurança, o que é que se faz? Não, a única solução aqui é se por acaso esse homem não quer acordo nenhum, se ele aparecer Foram mais de 24 horas de negociação. Pois é.
numa posição que um atirador de elite possa alcançá-lo. E o senhor autorizou os atiradores autorizei. de elite se posicionarem. Não só autorizei, como fiquei sabendo depois qual foi o atirador de elite que o atingiu, e nem a Dinólia sabe. Porque o senhor autorizou os atiradores de elite e o senhor autorizou também atirar no Claro, sequestrador. sem dúvida. E aí o atirador acertou. E acabou o sequestro. Acabou o sequestro. Os 13 foram para casa. 3 dias depois, eu fui a Mossoró e um jornalista, que era até muito meu amigo, que era do Diário Natal, chegou para mim com a intimidade que ele já costumava ter. Chegou para mim e disse: Geraldo, vem cá, como é que está a sua consciência? Eu disse: o que é que tem minha consciência? Não, sua polícia matou o rapaz. Primeiro, eu não tenho polícia. Eu sou o comandante dela, temporariamente, porque o povo assim quis. Agora, esse rapaz entrou nessa porque ele quis. E os reféns entraram à força. Você foi ao banco sacar dinheiro, pagar uma conta, fazer um negócio desse e vira refém. E estão vivos. Estão em casa, todos inteiros, graças a Deus. Geraldo, a gente só tem um minuto. Eu queria que o senhor falasse um pouco. No governo do senhor houve uma queda de braço muito grande entre o Sindicato da Educação e o governador Geraldo Mello. E dizem que por essa disputa, essa queda de braço, surgiram lideranças de dentro dos sindicatos que estão hoje aqui na atualidade, viraram políticos conhecidos e de mandatos expressivos, entre eles a senadora Fátima Bezerra e o deputado Fernando Mineiro. Era uma guerra? Júnior Souto. Júnior Souto foi o primeiro deputado eleito. Eu vou logo dizer uma coisa. Eu acho que quando a pessoa erra, tem que reconhecer. Eu acho que saí devendo à educação. E me penitencio, peço desculpa ao Rio Grande do Norte por ter fundado essas novas lideranças que aí estão. Agora, apesar disso, eu que vou deixar para vocês que estão em casa uma pergunta. Eu não fiz tudo que os professores sonhavam e o que eu sonhava fazer. Eu apenas implantei o Estatuto do Magistério, fiz o reenquadramento dos professores, recuperei todas as escolas, construí mais algumas. De vez em quando, os professores pediram uma delas como o Xuxo para fazer uma assembleia do sindicato, auditório novinho, recém mudado todas as poltronas. E o senhor liberou? Eu liberei. Quando eles devolveram o auditório, 60% das poltronas estavam cortadas de gilete. Tudo bem, então eu saí devendo, eles também saíram devendo alguma coisa. Agora, eu não sei, depois que eu saí, houve muita coisa boa feita em favor dos professores? Será que o meu governo foi assim tão cruel como essa turma diz? Olha, nós conversamos com o ex-governador e senador durante 60 minutos. É muito pouco tempo, ficou muita história pelo caminho. Eu queria agradecer ao senhor pela participação aqui no Cara a Cara com o BG. Agradeço eu, BG. É um prazer grande estar com você. Satisfação, viu, doutor Geraldo? Vamos ficando por aqui e até a próxima semana.